Eu formei em final de 2006 em nutrição, Uhum. mas eu descobri a nutrição de verdade só depois que eu descobri a nutrição funcional. Depois eu comecei a passar muito mal, né? Eu tive síndrome do pânico em 2010 e Uhum. desde aí eu sempre achei que tudo que acontecia era só emocional, sabe? Tudo era de fundo Uhum. emocional. E depois eu tive, sim, um gatilho para vir muitas coisas, que hoje eu entendo que não era bem a causa, mas é um gatilho, né? E em 2015 eu tive uma perda de um tio, e isso mexeu muito comigo na época, inclusive foi a única perda, assim, que eu tive na vida. E depois disso eu comecei a ter muita tontura, a passar muito mal. E eu tive síndrome do pânico, mas eu não deixava de trabalhar, de fazer as minhas coisas, né? Mas eu fazia tudo com muito medo e enfrentando muito, então com a qualidade de vida muito ruim. E aí depois, então, voltaram as tonturas, voltei a passar mal. E aí, para piorar, eu comecei a ter diarreias esporádicas. Mas eram esporádicas. E depois isso foi aumentando, aí foi passando a ser uma vez na semana, duas vezes na semana, em tudo enquanto é lugar que eu tava. Depois eu comecei a ter diarreia com sangue. E aí eu entrava mais em pânico ainda, porque eu morria de medo. Ai, meu Deus, eu vou morrer, né? Tô tendo alguma coisa. E sempre achando que tudo era emocional. Mas quando eu comecei a ter as diarreias com sangue, eu procurei, né, um gastro, fui, aí falou, tá com inflamação no ilho, e isso toma um monte de corticoide, um monte de antibiótico, e aí na época eu não quis tomar. Aí eu procurei uma proctologista, aí ela falou, Mariana, isso é de fundo alimentar, vamos investigar. Aí na época eu fui diagnosticada com intolerância à lactose e frutose, e aí eu não entendi absolutamente nada. Você vai procurar intolerância à frutose, não existe, assim, né? Não tem nada. E a minha mãe já tinha tido, poucos meses antes, o mesmo diagnóstico. Eu vi minha mãe passar mal a vida inteira e nunca consegui ajudar minha Hum. mãe. Acho que eu até me bloqueava em tentar ajudá-la. Aí eu fui estudar, né, para me ajudar. E então eu descobri a nutrição funcional, né, com isso. Uhum. Conheci o Gabriel. Depois, com o incentivo de uma amiga, ela, Mariana, atende, vai ajudar as pessoas. Tem muita gente com casos parecidos com o seu. Então, eu resolvi montar consultório, comecei a atender dia de sábado. Mas eu brinco que, sim, eu já ajudava os pacientes, mas perto de hoje, assim, eu não sabia nada, né? Assim, nem para mim ajudar direito. Tanto que eu fiquei mais de ano sem comer nada de fruta e verdura, nada, nada, assim. Eu passei mais de ano comendo arroz, carne, ovo e pão, porque eram as únicas coisas que eu comia e que eu não tinha diarreia e que eu não passava muito mal. Só que quanto mais eu estudava, mais eu via que eu estava me prejudicando fazendo isso, e que eu estava só tirando sintomas, mas eu não estava tratando de fato. Só que eu não conseguia comer, eu comia um quiabo, o quiabo saía inteiro. Foi no curso de Fundamentos da Nutrição Funcional que eu consegui entender a teia, a interrelação, entender que a gente tem o gatilho, mas que não é provocado exclusivamente de fundo emocional, mas que influencia. Então eu consegui me ajudar, né? E hoje eu já como praticamente todas as verduras e todas as frutas e não tenho mais diarreias, né? E hoje eu consigo ajudar os meus pacientes, né? Mas dentro. E hoje eu amo o que eu faço, assim. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse atender consultório. Era algo que, quando eu formei, nunca passava pela minha cabeça. Eu achava que era algo que eu não gostava. E, de repente, pelo meu problema, eu passei sim a gostar, mas porque eu descobri a nutrição de verdade, né? Antes eu não conhecia a nutrição de verdade. Então, tinha aquelas anamneses muito básicas, mas você não conseguia tirar a causa dos pacientes. E então isso mudou completamente os meus atendimentos. Então eu tinha medo de conversar com o paciente no começo. E os meus medos foram embora, porque antes eu tinha muito medo, eu achava que eu não ia conseguir, eu achava que eu nunca ia viver disso, né? E que eu não conseguiria. E depois eu vi que sim, que é totalmente possível. E não se emociona, porque eu me emociono aqui também. E isso realmente transformou e mudou a minha família, mudou a minha casa. Então, eu sempre tive uma alimentação muito ruim, né? Dentro da minha casa, a gente nunca foi ligado à nutrição, então, mesmo eu sendo nutricionista. E hoje a minha casa é totalmente transformada, os nossos hábitos alimentares, os nossos estilos de vida. Hoje, eu e meu esposo, a gente é até mais companheiro um do outro.
e ele aprende nutrição comigo. E é muito engraçado que às vezes a gente vai em algum lugar, alguém relata alguma coisa, ele começa a dar aula de nutrição para a pessoa. E ele fala: você tem que tirar os alimentos alergênicos. Você está repetindo muito, você não está rotacionando os alimentos. Você está comendo muito repetitivo. É até engraçado. Então a gente transformou. Eu tenho uma filha de 6 anos e hoje a minha filha sabe o que ela pode comer e o que ela não pode comer. E realmente eu não conseguia isso antes. Ela simplesmente não comia frutas e verduras porque ela não me via comer. E o meu esposo gostava, mas acabava não comendo, porque não comprava, perdia. Então a gente Sim, transformou a nossa vida. Eu tive a dificuldade de mudar, porque é difícil você mudar a sua vida, né? Assim, transformar seus hábitos, tirar tudo que você de repente mais gosta. E aí eu entendi que às vezes o que a gente mais gosta é o que tem maior problema pra gente. Então, entender tudo isso e aprender tudo isso faz muita diferença. E então hoje eu sei o que é e eu sei explicar isso para os meus pacientes. Não é só falar, faz assim, é faz assim, por isso, por aquilo, sabe? E eu pratico a nutrição funcional. Ainda tenho muito mais coisas para melhorar e praticar, mas já é uma transformação sim. enorme. Para mim, foi um divisor de águas total, foi uma transformação total da minha vida. Então, foi de graça, literalmente, foi de graça, assim. Não, não foi algo que eu pagaria de novo, de novo, de novo, de novo, sem pensar Incrível, 2 vezes, incrível. porque transformou totalmente. E hoje eu consegui, inclusive, ter tempo de conviver com a minha família. E eu Uau. nunca tive isso.